Bom dia, meu nome é Lidiane, eu sou professora de matemática da Escola Vera Braga e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho assim do que eu tenho realizado de adaptação curricular lá na nossa escola. Essa adaptação curricular que eu vou mostrar para vocês é de um aluninho do 7º ano. Ele tem uma deficiência intelectual, mas uma deficiência intelectual bem severa. Então ele tem assim muitas dificuldades de aprendizagem, muitas mesmo, de, é, de socialização com os colegas, de aprendizagem, de concentração. Então assim, é um aluno que requer muita atenção assim da nossa parte, né? Então, para começar, eu coloquei aqui para vocês a documentação que nós apresentamos lá na nossa escola, né? A documentação que a gente precisa entregar. Então, quando a gente tem uma adaptação curricular, o que nós fazemos lá? Nós fazemos o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Nós entregamos esse plano bimestralmente para a coordenação da escola. E no final do bimestre, nós fazemos o RAC, que é o Registro de Adaptação Curricular. E aí, nesse RAC, nós já temos o resultado, né? O que o aluno produziu durante o bimestre. Esse aqui é um modelo de plano que nós usamos lá na escola, tá? Ele é comum para a escola toda. Aqui nós colocamos o conteúdo, a habilidade e competência, os materiais, né? Suporte que a gente vai usar, a estratégia e a avaliação. Tá? No RAC, a gente faz um resumão assim do bimestre, então as situações de aprendizagem, competência e habilidade que foi trabalhada, né, o período do bimestre, os dados do aluno, e colocamos também a expectativa, né, o que a gente espera para aquele aluno naquele bimestre, as estratégias que a gente vai usar, a expectativa que a gente tem quanto à avaliação, então no caso aqui se ele realizou ou não a avaliação, as atividades, e quanto às habilidades, se ele atingiu parcialmente ou se ele não atingiu, tá? Bom, num primeiro momento, ainda nas aulas presenciais, o que a gente fez, né? O que eu fiz? Eu analisei o resultado da ADE desse aluno, assim como do restante da sala, mas com um olhar diferenciado para ele, né, já que ele precisa de adaptação curricular. Então, das 12 questões da ADE, ele acertou 3. E assim, numa sondagem, logo no começo do ano, os primeiros 10, 15 dias, eu fiz uma sondagem assim, dos conhecimentos prévios dele, pensando assim, bem nas habilidades estruturantes, né? Então, assim, foi possível observar que ele tem, assim, muita dificuldade com as operações básicas, né? Principalmente multiplicação e divisão, muita dificuldade com fração, ele não sabe diferenciar numerador de denominador, o básico da geometria, identificar, assim, um quadrado, um retângulo, né? Saber o que é um perímetro, uma área, ele também não tem essa habilidade. Então, ele vem assim com muita defasagem, né? Com muita dificuldade. Nas aulas presenciais, nós estávamos aplicando, eu estava aplicando as atividades adaptadas, e como eu percebi que ele tinha muita dificuldade, eu comecei a usar esse material do Mais Matemática. Tem uns exercícios assim muito legais, muito interessantes, trabalha a parte das operações básicas, tem um pouco de fração, porcentagem, bem legal assim para trabalhar. Quem não conhece é um material assim que vale a pena dar uma olhadinha nele, tá? Então, isso que eu tinha feito até o momento das aulas presenciais, né? Isso foi o que, pessoal? 1 mês e meio de aula, né? E quando chegou o 16 de março, né, já entramos aí na parte das aulas remotas, né? Então, assim, o que eu estava fazendo até aquele momento? Eu estava registrando tudo num portfólio, então eu tenho uma pasta, né? Nessa pasta eu coloquei o plano do bimestre e as atividades que eu ia desenvolvendo com ele, né?
fazer a questão de corrigir essa atividade, colocar um recadinho para ele. Ele gosta muito de pintar, né? De pintar desenho. Então eu sempre procurava colocar uma atividade que tinha um desenho para que ele pudesse pintar, né? Ia fazendo as minhas anotações ali, se naquele exercício ele fez sozinho, ou se aquele exercício ele precisou de ajuda, se eu precisei intervir, né? E assim era o que a gente estava fazendo lá nas nossas aulas presenciais. Aí, quando a gente passou para nossas aulas remotas, né, para o nosso ensino remoto, então nós sentamos, né, a coordenadora da escola, a PCA, né, a coordenadora da diária, nossa área de CNT e matemática na Escola Vera Braga é uma área muito coesa, sabe, muito unida. A gente se apoia muito lá, né, um ajuda muito o outro. Talvez seja uma vantagem também. Então, assim, trocando ideia, né, conversando com os colegas. Então, assim, o que ficou definido, né? Que nós enviaríamos as atividades para a escola e a escola iria imprimir todas as atividades de adaptação curricular. Então, quando a gente envia essa atividade, nós já enviamos ela para um mês. Então, é uma atividade que a gente vai enviar para um mês, tá? O responsável do aluno, ele vai na escola, retira essa atividade e já marca um dia, já deixa combinado com a coordenação, um dia para estar devolvendo essas atividades, né, para que a gente depois possa fazer a correção. O que tem funcionado bastante, principalmente com esse aluno que eu estou conversando com vocês, né, com esse menino do 7º ano, tem funcionado muito o atendimento que eu estou realizando com ele e com o responsável, que no caso é a mãe dele, com quem eu converso, através do WhatsApp. Então, assim, eu sempre mando mensagem, mando áudio, mando chamada de vídeo, né? Faço uma chamada de vídeo com ele. Isso eu acredito que criou um elo entre nós, fortaleceu a nossa relação. E eu acho que acabou facilitando com que ele continuasse a resolver as atividades. A mãe ajuda muito, é muito parceira assim da escola e é muito presente na vida do filho, né? Porém, ela é uma pessoa que também tem dificuldades, também tem suas limitações e na casa também tem uma outra criança, uma outra pessoa com deficiência. Então, esse aluno, ele tem assim muita dificuldade com tecnologia. Então, eu pensei assim, como eu vou mandar uma coisa diferente, né? Um jogo, uma outra atividade assim para ele fazer se ele tem assim tanta dificuldade, né? Para a gente se comunicar pelo WhatsApp no começo foi complicado. Então, eu optei, vocês vão ver aí, que eu optei por trabalhar com atividades muito simples e que ele conseguiria fazer assim sem o uso da tecnologia, tá? Por conta dessa grande dificuldade que ele tem e da mãe que auxilia também ter essa dificuldade. Eu coloquei aí para vocês verem como evidência uma das conversas que eu tive com a mãe, onde assim foi disponibilizado para os alunos, né, o link para eles resolverem a app através do Google Formulário. Porém, quando a mãe foi buscar as atividades na escola, ela levou a app, né? Por quê? Porque nós já sabíamos que eles teriam dificuldades em entrar nesse Google Formulário, em responder, em enviar. Então, ela levou a app, ele resolveu, ela tirou a foto, né, do gabarito e enviou para mim. Então, esse meio de campo, né, eu tenho feito. E eu acho que isso tem ajudado na resolução das atividades. Ele permanece, além de fazer as atividades da nossa escola, da escola regular, ele permanece fazendo as atividades da sala de recursos que ele frequenta, né? Então, ele tem as atividades semanais do regular, mais as atividades da sala de recursos. Então, eu coloquei aqui para vocês, como exemplo, um recorte do caderno do aluno do 2º bimestre, da situação de aprendizagem 1,
onde foi trabalhado com o 7º ano a comparação de fração. Então, aí foi trabalhado comparação de fração, equivalência de fração, né? Tudo isso que a gente já conhece. E aí, como trabalhar isso com ele, sendo que eu sabia que ele tem essa dificuldade de numerador, de denominador, né? De identificar, ele tem dificuldade de identificar os termos da fração, né? Então, eu fiz assim, ó. Essa estrutura da adaptação é comum para a escola, tá? Então, a gente envia a atividade, as aulas da semana, né? A habilidade, e eu procuro colocar as orientações bem simples, pouca coisa, com palavras bem simples, para que tanto ele quanto a mãe não tenha dificuldade de interpretação. No meu caso, eu gravo uma videoaula semanal para cada sala que eu tenho, explicando o conteúdo da semana. E essa aula ela fica disponível no canal da escola. Então, eu coloquei aqui a indicação dessa videoaula, porém, eu faço para ele o encaminhamento individual dessa aula. Eu encaminho no próprio WhatsApp da mãe, semanalmente, então é sempre às segundas-feiras, eu posto para ela lá no WhatsApp dela qual é a aula que ele tem que assistir naquela semana, né? E aí ela já tem a atividade em mãos, ela resolve a atividade com eles. Vocês vão ver aqui, né, até coloquei aqui como fonte de pesquisa, eu pesquisei essa atividade lá no Pinterest, que é um site de fácil acesso, com atividades simples, né? E aí, o que eu procurei focar nessa atividade? Eu procurei focar que ele resolvesse situações, problemas, né, que tivesse fração, mas frações simples, né? Pode ver que eu uso o mesmo denominador, porque ele tem dificuldade de denominador diferente, de calcular, de achar o divisor comum, né? Fazer o MMC, decompor em número primo, o caminho aí que ele fosse percorrer, ele não consegue, ele não tem essa habilidade ainda. Então, eu trabalhei com denominadores iguais, tá? E aí ele devolveu essa atividade para mim, essa é a devolutiva dele. Eu escaneei para estar compartilhando com vocês. E aí, quando eu observo que tem alguma coisa errada, né? Que ficou faltando alguma coisinha, né? Que ele precisa de uma ajuda a mais, ou eu gravo um áudio, ou eu gravo um videozinho curtinho explicando para ele aquele exercício e pedindo para que ele refaça, tá? E aí veio a situação de aprendizagem 2, né? Que, assim, é um desafio muito grande, porque, assim, conhecendo esse aluno, né, como a nossa escola conhece, ele tem, assim, muita dificuldade. Então, como introduzir um conteúdo tão importante, uma habilidade tão importante e, além de tudo, de forma remota, né? Então, eu trabalhei, procurei trabalhar como o básico dos números inteiros com esse aluno. Então, assim, o tenho e o devo, ganhar e perder, né? E procurei usar, assim, situações do cotidiano. Então, trabalhar, assim, com temperatura, né? Com saldo de banco, com coisas que seja fácil dele identificar. Nessa semana, eu também gravei uma videoaula, né? Fiz a indicação dessa videoaula aí, encaminhei para a mãe. Nessa videoaula, eu conto um pouco a história dos números inteiros e explico vários exemplos para eles, né? De números inteiros, de como fazer essa identificação, e vou, assim, auxiliando ele na resolução das atividades. Então, assim, o que o restante da sala caminha bem, com ele é tudo mais devagar, é tudo mais lento,
né? Tem que ser mais assim, no tempo dele, no que ele consegue atingir. Então, eu não aprofundei os números inteiros com ele. Eu trabalhei esse começo, né? Essa parte da história, do tenho e do devo, né? Exercícios assim como esse que vocês estão vendo aí de temperatura. Esse segundo aqui é sobre um elevador, né? Então, se é no térreo, se fica abaixo, então no subsolo, que aí é o negativo, para cima os positivos, nesse sentido assim. E também nessa atividade 3, para que ele identificasse, né, simbolicamente, se é positivo ou se é negativo. E assim, pessoal, conhecendo esse aluno, ele ter realizado essa atividade já foi uma grande coisa, já foi uma grande conquista. Na verdade, fazer com que ele continue realizando as atividades em casa tem sido uma grande conquista para a escola, né? Fazer com que ele continue ativo, fazendo lá do jeitinho dele, mas participando. Isso para nós tem sido uma grande conquista. Eu sei que parece muito simples, mas para a deficiência que ele tem, isso é muito. Para ele é uma conquista muito grande conseguir fazer essas atividades. Então essa é a atividade que ele me devolveu, né? Não sei, acho que ficou um pouquinho fraco, mas tá aí com a letrinha dele, ele fazendo a identificação das temperaturas, colocando ali no exercício do elevador o andar que era, né? Então, assim, manter ele ativo, manter ele fazendo as atividades tem sido uma grande alegria, assim, para nossa escola. E aí, eu precisei fazer a introdução da reta numérica, né? Então, essa é a atividade que está no caderno do aluno, são as atividades que os alunos da sala resolveram, né? Mas, assim, para ele, também gravei uma outra videoaula. Nessa videoaula, eu só trabalhei com situações problemas, tá? Porém, as situações problemas dele são mais simples, eu não aprofundei muita coisa, eu ainda continuei assim trabalhando com problemas, mas assim com situações do cotidiano, né, que fosse mais fácil dele identificar e dele interpretar. E aí eu fiz a introdução da reta numérica através dessa atividade 7. Porém, quando ele me devolveu a atividade, ele me retornou a atividade, essa atividade veio sem fazer. Então, ele falou que não tinha entendido, né? A mãe falou assim que não tinha conseguido ajudar e que ele não tinha entendido. Então, aí eu intervi novamente, gravei um videozinho para ele, explicando novamente a reta numérica, explicando esse exercício, né? E aí ele me devolveu a atividade, tá? Então, assim, eu sei, pessoal, que é tudo, assim, muito simples, né? Podem olhar e falar assim, nossa, mas é isso que nós temos feito e é isso que a gente tem tido retorno. Principalmente no caso dele, que é uma criança que tem uma deficiência intelectual bem, assim, profunda, né? Ele tem essas atividades para resolver, mais as atividades da sala de recursos. E ele tem, assim, muita dificuldade com tecnologia. E a pessoa que neste momento está auxiliando ele, que é a mãe, também tem dificuldade, né? Nessa ajuda aí. Então, assim, o pouco que a gente tem conseguido, para nós é muito. E para ele também. Manter ele ativo, manter ele participando e fazendo as atividades tem sido a nossa maior conquista, né? Então, eu acho assim que tudo é válido, né? Nós temos que buscar os caminhos. E no caso dele, esse foi o melhor caminho assim que eu encontrei.
fazer o simples, fazer o básico, mas não deixar que ele faça, né? Não deixar ele para trás, ele não vai ficar sem atividade. Ele tem a atividade dele, do mesmo, com o mesmo conteúdo que os colegas, a mesma habilidade, porém ela está sendo trabalhada de uma outra maneira. Claro que a gente sabe que quando voltar às aulas, esse conteúdo, essas habilidades, elas vão ter que ser revistas, não só para ele, né? Mas para os outros alunos também. Então eu acredito que aí nesse momento de volta, aí sim eu penso em estar introduzindo as operações com números inteiros para ele, penso em trabalhar de repente com jogos, né? Mas pela realidade da vida dele, da vida familiar dele, nesse momento ele não conseguiria fazer essas atividades diversificadas assim em casa. Então por isso que eu optei por essas atividades, tá bom? As aulas que eu coloquei aí, elas estão todas no canal da nossa escola no YouTube, e eu tenho os arquivos de todas as adaptações curriculares. Se alguém tiver o interesse, tá? Pelo arquivo, pelos arquivos e pelas videoaulas, é só me procurar que eu estou à disposição, tá bom? Obrigada pela atenção, um abraço.